Quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Enquanto vocês encontram, quero lembrar a história de uma filha que reclamou para o pai sobre como as coisas eram difíceis para ela. Ela dizia assim: que eu resolvo um problema, eu já aparece um outro problema na minha vida, eu não consigo avançar, eu estou cansada de lutar. E o seu pai era um chefe, então a levou para a cozinha, onde ele encheu ali 3 panelas de água e colocou em fogo alto, e logo as panelas começaram a ferver. E em uma panela ele colocou algumas cenouras, na segunda ele colocou ovos, e na última ele moeu alguns grãos de, vamos dizer, cevada, né? Na nossa realidade, alguns grãos de cevada, e colocou ali o pó da cevada e os deixou ferver, sem dizer uma única palavra para a filha. A filha esperou pacientemente, imaginando o que ele estava fazendo. E depois de um tempo, ele se aproximou, desligou os queimadores, e ele pescou as cenouras e as colocou numa tigela, e então colocou também os ovos numa outra vasilha, tirando da água quente, e derramou a cevada numa xícara. E virando-se para ela, ele perguntou: querida, o que você vê aqui? E ela respondeu: cenouras, café, cenouras, ovos e café, ou cevada. E ele a aproximou e pediu que ela experimentasse as cenouras. E ela o fez, e observou que estavam macias e suaves. Então ele pediu-lhe para pegar um ovo e quebrá-lo, e depois de retirar a casca, ela observou que o ovo estava enrijecido, assim, firme, cozido, né? Finalmente ele pediu para ela tomar um gole de cevada, e ela sorriu ao provar o seu rico sabor. E ela então perguntou ao pai: o que isso significa, pai? E ele explicou que cada um deles enfrentara a mesma adversidade, água fervente, mas cada um reagiu de maneira diferente. A cenoura entrou forte, dura e implacável na água, mas depois de submetida à fervura, ela amoleceu-se e tornou-se macia e suave. O ovo era frágil, a sua fina casca externa protegia o seu interior líquido, mas depois de se submeter à fervura da água, o seu interior ficou rígido, endurecido. Os grãos de cevada moídos eram únicos, no entanto, por estar na água fervente, eles mudaram a água. E ele perguntou à filha: quando a adversidade bate à sua porta, qual deles é você? E eu faria a mesma pergunta aos irmãos nessa manhã: quando a adversidade bate à sua porta, à porta da sua vida, quem é você? Você se enfraquece com a adversidade? Você fica endurecido em seu coração? Ou você muda o mundo ao seu redor e muda para melhor? Bom, se você gostaria de ser aquele que muda o mundo ao seu redor para melhor, então eu quero convidá-lo a ler comigo uma história aí de Marcos, capítulo 10, onde encontramos aqui um cego que fez isso nos dias de Jesus. E eu começo a leitura com o verso 46, que diz assim: então chegaram a Jericó, verso 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Irmãos, vocês já devem ter ouvido isso, já devem ter lido sobre isso, mas Bartimeu significa literalmente, numa tradução literal, significa filho de um homem honrado.
filho de um homem honrado. Bar é filho, Timeu era o nome do pai, que tinha um significado também, então filho de um homem honrado. Mas como você vê aqui pela história, Bartimeu não era nada, era um cego, mendigo, e sua condição era uma verdadeira zombaria para si próprio e para a sua família, para o seu nome, para o significado do seu nome. Ele era sem dúvida um constrangimento para a sua família. Você não vê o pai de Bartimeu interagindo com os outros homens de Jericó e falando bem do seu filho, enquanto um deles se locomove com um carro que tem um adesivo dizendo: meu filho é aluno honrado da melhor escola de Jericó, não é? E o outro diz: meu filho é um advogado de renome aqui na cidade de Jericó. E o outro diz: olha, o meu filho está entrando no ministério, o rabino disse que ele vai se sair muito bem. A propósito, Timeu, homem honrado, o que o seu garoto faz hoje em dia? Bem, sabe, ele gosta de lidar com caridade. Sim, então, e onde ele está agora? Bem, o escritório dele fica nos arredores da cidade. Entendi. Então você é o pai daquele mendigo cego que fica sentado todos os dias pedindo esmolas, não é? Que pena, que pena. Bartimeu não trouxe honra para a sua família, ele trouxe vergonha. Mas sabe de uma coisa? A sua condição vergonhosa do ponto de vista da avaliação humana não impediu que ele se afastasse de Jesus. Aquela adversidade terrível, intransponível, até mesmo insuportável, que o acompanhava cotidianamente ao longo da sua vida inteira, não apenas por 1 ano ou 2 anos, não o impediu de ir a Jesus, não o levou a se afastar de Cristo. O versículo 47 diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, tá? Nós vamos avançar verso após verso e vamos comentando. Tem misericórdia de mim. Apesar da sua condição, Bartimeu clamou a Jesus. Ele chamou por Jesus. O verso 48 diz: muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os cidadãos da cidade estavam envergonhados com aquela cena, né? Eles diziam: mas tem um homem VIP aqui, passando, nos dando a honra de estar na nossa cidade, agora está saindo da cidade, e esse cego está fazendo essa cena. E eles tentaram então calá-lo, mas ele gritava cada vez mais e ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ainda mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele deixa claro, pela resposta que ele dá à repreensão externa, ao obstáculo externo, ao obstáculo circunstancial, ele deixa claro que nada e nem ninguém iria impedi-lo de se aproximar de Cristo. E sabe, queridos, nós também não podemos fazê-lo, às vezes diante da adversidade, diante da fervura da provação, nós somos inclinados a desistir, a nos cansar, a querer voltar atrás. Alguns tombam ao longo do caminho, outros fazem como o rei, quer ficar sentado o tempo inteiro, não se levanta, não avança. Bartimeu não permitiria que suas adversidades e nem mesmo a resistência externa iria impedi-lo de se aproximar de Jesus, de continuar seguindo a Jesus, vivendo com Jesus.
Se você quer se transformar, se tornar um transformador de mundo em meio à adversidade, então não deixe que qualquer coisa ou qualquer pessoa te mantenha longe de Cristo, te desanime, te afaste da fé cristã. Não deixe suas circunstâncias, não deixe outras pessoas. Tem gente que troca às vezes a fé por uma pessoa. Um dia desse, uma jovenzinha linda da nossa igreja me perguntou assim, muito diretamente: pastor, o que o senhor me aconselha? Eu estou namorando um rapaz que não é membro da igreja, não é cristão. Eu tive que dizer: minha filha, o amor é princípio, e o princípio se baseia no que é certo, no que é bom, e no que é o melhor para a sua fé, para a sua vida pessoal. Não deixe que o coração enganoso do homem te leve a trocar a sua fé por um romance, por uma paixão. Tive que ser tão direto com ela quanto foi a sua pergunta, e ela parece que atendeu. É uma pessoa sincera, mas alguns sucumbem, trocam a fé, trocam a pureza, trocam a fidelidade a Deus por um prazer, ou sucumbem diante da adversidade. Não deixe, meu querido irmão, minha querida irmã, que as circunstâncias e nem pessoas te impeçam, te embaraçam de clamar por Cristo, de continuar sendo fiel a Ele, de manter a sua esperança, de continuar no caminho. Eu acho que todos vocês já devem ter visto aquele filme de Lancelot, né? Filme titulado O Primeiro Cavaleiro. O rei Arthur e a rainha estavam comemorando o seu casamento, e durante a comemoração eles convidaram várias pessoas para participarem do desafio da manopla. O gauntlet era um percurso de obstáculos elevado, composto por uma centena de partes móveis, incluindo bolas giratórias, lâminas oscilantes, e ninguém havia conseguido atravessar aqueles obstáculos. Ninguém havia tido a chance de seguir até o final aquele percurso. E o prêmio para fazer isso era um lugar de honra na mesa do rei Arthur e um beijo da rainha. E os rapazes vestem roupas enormes e acolchoadas para se protegerem, e depois se apressam no percurso. Os 3 primeiros homens tentaram a manopla e todos fracassaram. Um por um, eles julgam mal o curso e são deixados de lado. Lancelot começa a subir a plataforma sem uma única proteção. A multidão grita: você está louco, você vai se matar. Mas isso não impede Lancelot de continuar avançando. O seu primeiro obstáculo é um conjunto de enormes bolas rodopiantes, que ele esquiva num compasso gracioso, julgando corretamente cada ameaça e avançando cuidadosamente no percurso. Em seguida, ele pula para pegar uma das rodas giratórias, da qual as bolas foram suspensas, e ele roda a roda para o outro lado, contornando criativamente outro conjunto de obstáculos. E então ele enfrenta a maior ameaça: dezenas de lâminas cortando o seu caminho, e ele dribla lâmina após lâmina, e em um ponto crucial ele faz uma pausa longa para a abertura correta. Finalmente ele mergulha de frente e corre para a segurança, tendo superado todos os obstáculos. O rei e a multidão o aplaudem loucamente. E mais tarde Lancelot diz ao rei como conseguiu passar pela manopla. Não é difícil, disse ele, não é difícil saber onde está o perigo, se você estiver observando atentamente. E ele completou:
a sua resposta dizendo: talvez o medo tenha feito com que os outros fracassassem, tenha feito com que muitos voltassem quando deveriam ter avançado. Irmãos, eu acho que é isso que acontece com muitos de nós. O medo nos faz voltar quando devemos exatamente seguir em frente. Então eu quero fazer um apelo: por favor, não deixe isso acontecer com você. Não deixe que o medo, que a pressão emocional te impeça de avançar para Cristo e com Cristo. Não deixe que o medo do constrangimento, não deixe que o medo do desconhecido, não deixe que o medo do futuro, não deixe que o medo de qualquer natureza o impeça de clamar a Jesus cada dia, de avançar em sua fé com Jesus cada dia, porque essa é a única maneira, afinal, de superar os obstáculos, porque nesse mundo teremos aflições, essa é a realidade. Por mais que a vida tenha os seus momentos de grandes realizações e conquistas, quando você chega a um certo estágio da vida e você olha para trás, você tem, é verdade, memórias, você tem um saudosismo de tempos bons, mas você constata que a vida foi cheia de percalços, de desafios e de obstáculos. Se queremos nos tornar transformadores do mundo em tempos de adversidade, então não podemos deixar que nada nos afaste de Cristo. Ao invés disso, devemos confiar nele plenamente, continuamente, completamente. Devemos colocar em suas mãos de maneira incondicional a nossa vida. Devemos depender dele para nos tornar o que ele quer que sejamos no meio da nossa dor, no meio da nossa luta. Devemos confiar no Senhor, porque ele vai realizar a sua obra em nós e através de nós, especialmente quando os tempos são difíceis. Foi exatamente isso que Bartimeu fez. Ele viu Jesus exatamente por quem ele era. Embora Bartimeu fosse cego, ele viu coisas que os outros não viam. Ele viu Jesus como o Messias, como o filho de Davi. Agora, esse título, filho de Davi, é um título messiânico, que reconhece a Jesus como o rei prometido e libertador do seu povo. Mais do que isso, mais do que o prometido Messias, Bartimeu viu a Jesus como misericordioso e pediu-lhe que tivesse misericórdia dele. E de fato, Jesus teve misericórdia, não é verdade? Vejam o verso 49. Verso 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Agora, irmãos, Jesus estava a caminho de Jerusalém, e ele estava a caminho de Jerusalém para dar a sua vida em resgate por muitos. Verso 45 faz referência a isso. Ele tem, portanto, muitas e importantes coisas em mente, mas a sua missão, por mais grandiosa que fosse, e por mais que ele estivesse absorto em meio a tanta preocupação e desafios, para entregar o resultado final da salvação da humanidade, nada iria impedi-lo de parar para ouvir o clamor sincero de um coração confiante. E por isso Jesus parou. Aquele que tinha o mundo inteiro para salvar, demonstra a sua preocupação com um único indivíduo, do ponto de vista humano, desprezível, a ponto de ser repreendido pelos que acompanhavam a caravana, o cortejo, para que ele se calasse. Sim, meu querido, Jesus tem ouvidos e olhos para você,
por mais humilde e pequeno que você seja, por mais que sua situação seja ignorada e desprezada por outros, por mais que as circunstâncias te impeçam de avançar como os outros ao redor do cortejo avançavam, mas Jesus está atento ao clamor sincero do seu coração, e Ele para te ouvir, Ele para te atender. Um homem caiu em uma cova e não conseguiu sair, então pediu ajuda, e um cientista apareceu e disse: você só pensa que está numa cova, mas não é exatamente assim. Em seguida, um fariseu apareceu e disse: somente pessoas más caem num buraco. Depois disso, um yogi, esse pessoal que mexe com yoga, disse: o seu poço é apenas um estado de espírito. E mais tarde, um fundamentalista disse: você merece o seu poço. Então, um pregador de palavras da fé ou de teologia da prosperidade disse: apenas confesse que você não está no poço e você não estará. Um geólogo disse-lhe para apreciar os estratos rochosos do poço. O departamento de propriedade fiscal perguntou se ele estava pagando os impostos para ocupar aquele poço. O departamento de recursos naturais perguntou se ele tinha permissão para cavar uma cova naquele lugar. Um otimista disse: as coisas poderiam ter sido piores. Um pessimista diz: as coisas vão piorar ainda mais. Um realista diz: isso é na verdade um poço. E finalmente Jesus, vendo o homem, pegou-o pela mão e levantou-o da cova. É isso que Jesus faz. Enquanto o mundo inteiro discute suas respostas para os problemas da vida e cada dia sugere uma solução diferente, Jesus desce à cova e nos levanta e nos toma pela mão. Ele realmente é o Messias misericordioso, e foi isso que Bartimeu, o cego, conseguiu ver, enquanto os demais não viam. Então o cego Bartimeu deixou de lado os seus esforços lamentáveis de autopreservação e correu para Jesus. O verso 50 diz isso: lançando de si a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Irmãos, a capa era um instrumento importante para os cegos, principalmente se considerarmos o contexto histórico. O período que Jesus passou por aquele lugar era mais ou menos como os dias que nós estamos hoje, frio, sabe? Então a capa servia de proteção. A capa também era um instrumento de trabalho para Bartimeu, porque os cegos costumavam abrir a capa ali ao seu redor, para que outros pudessem vir e colocar ali alguma moedinha, algum donativo. Então era um instrumento importante, mas então Bartimeu dependia da sua capa para se sustentar e até para se proteger, mas ele deixou de lado o seu bem mais precioso e foi a Jesus. E o verso 51 diz: o que quer que eu lhe faça? Jesus perguntou-lhe. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. A palavra mestre aqui é rabi, ou raboni, que significa meu rabino, meu mestre, meu guia. Veja bem, irmãos, o cego Bartimeu não viu Jesus apenas como o Messias misericordioso, mas ele abandonou os seus próprios esforços e reivindicou Cristo como seu próprio mestre e professor. Para Bartimeu, Jesus não era apenas o mestre, mas era o meu mestre. E isso faz toda a diferença no mundo, irmãos. Porque muitas pessoas entendem que Jesus é o Salvador do mundo. Há uma crença quase que generalizada num país cristão como o nosso,
de que Jesus é tido como o Salvador do mundo, não é? Mas é diferente quando você tem a Jesus como o seu Salvador. É disso que se trata a verdadeira fé salvadora. É isso que faz toda a diferença no mundo para você, especialmente nos momentos de luta e de adversidade. Em apenas uma palavra, devemos confiar em Jesus plenamente, devemos confiar nossa vida inteiramente a Jesus, devemos parar de depender de nós mesmos e começar a confiar apenas no Senhor, para fazer a sua obra em nós, especialmente quando os tempos são difíceis. Não confie na sua oração quando criança, por mais sincera e inocente que ela tenha sido. Não confie em quando você atendeu o apelo do evangelista para que se tornasse um cristão, para que se batizasse, fizesse parte da igreja. Não confie no trabalho que você realiza, não confie no tempo que você dedica à igreja, porque isso representa a capa de Bartimeu. São os nossos próprios esforços, são os nossos recursos. Ao invés disso, por mais justo que isso seja, e importante que essa experiência seja, nós temos que confiar unicamente e completamente em Cristo, e somente em Cristo para a nossa salvação. E então ele começa o processo de mudança, de transformação da nossa vida, que não é uma coisa pontual que acontece quando aceitamos a fé, mas que deve acontecer todos os dias ao longo desse processo de salvação que se chama santificação. Charlie Crowe fala sobre um tempo atrás, quando um amigo dele o convidou para voar pelo centro da Flórida, no seu avião particular. O seu amigo tinha mais de 50 anos de experiência como piloto de avião, ele havia voado por todo o mundo, havia enfrentado as condições as maiores intempéries possíveis, e então Charlie se sentia seguro para fazer aquela viagem, para dar aquele passeio. No entanto, na viagem de volta, o avião começou a tremer, o motor começou a tossir e perder a energia, e quando Charlie olhou para baixo, a uma altitude de milhares de pés, o terror começou a tomar conta dele, e ele sentiu uma vontade incrível de fazer alguma coisa, mas ele não podia fazer nada, ele não achava que podia fazer nada, ele não tinha experiência em voar, ele não tinha experiência em pousar uma aeronave, ou em consertar um avião, especialmente em pleno voo. O que ele podia fazer? Então Charlie olhou para o seu amigo nos controles, e ele estava completamente calmo, frio, enquanto ajustava os botões e interruptores e continuava a pilotar o avião para uma aterrissagem segura. Depois de passar do susto, Charlie comenta: há momentos na vida em que eu quero desesperadamente assumir o controle. Minha experiência no avião me lembra, contudo, que se eu assumir o controle, eu vou arruinar a viagem e vou destruir a vida. Nesses momentos, eu devo resistir ao desejo e confiar em quem já viu tudo isso antes e em quem sabe exatamente o que está fazendo. Meus amigos, essa é a única maneira de qualquer um de nós sobreviver à vida. Devemos resistir o desejo de assumir o controle e devemos confiar em Jesus para nos guiar nos bons e nos maus momentos também. Portanto, eu apelo a você, não deixe nesse tempo de pandemia, em que muitos têm esfriado na fé, em que muitos têm achado que não vale a pena continuar, não deixe nesse momento que as circunstâncias te impeçam de continuar servindo a Jesus. Ao invés disso, confie sua vida a Cristo, pois esse é o único caminho.
que nós podemos ser salvos de verdade. É a única maneira de sermos resgatados de uma vida de trevas para andar na luz de Cristo. Essa é a única maneira de sermos libertados da vida sem valor para servir ao Senhor. E foi o que aconteceu com o cego da nossa história. O verso 52 diz: vá, disse Jesus, a sua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Irmãos, quando Bartimeu foi salvo, ele literalmente viu a verdade e foi transformado em um seguidor de Cristo completo. De fato, como seguidor de Cristo, ele também se tornou um transformador do mundo. A mesma história é relatada por Mateus e por Lucas, mas eles registram um milagre, registram um acontecimento, mas apenas Marcos inclui o nome do cego. E isso porque o público original de Marcos, em Roma, provavelmente conhecia Bartimeu pelo nome. Em outras palavras, irmãos, Bartimeu teve um impacto significativo para Cristo no primeiro século da era cristã. Ele teve um impacto significativo em favor de Cristo no mundo, nos dias em que ele viveu. Embora ele tenha nascido e criado em uma pequena cidade chamada Jericó, ele acabou tendo uma influência piedosa na grande cidade de Roma, no grande reino romano. Quando Cristo salvou Bartimeu, Cristo não apenas o mudou por dentro, mas também o ajudou a mudar o mundo fora de si, o mundo ao seu redor. E é isso que acontece conosco quando nós dependemos de Cristo. Quando nós confiamos nele em meio à adversidade, nós vemos maneiras e meios de testemunhar do seu amor. Ainda pouco antes do culto, um fiel membro da nossa igreja me chamou no canto e disse: pastor, eu estava parado. O ano passado inteiro foi um ano perdido do ponto de vista do trabalho missionário. E eu disse: eu tenho ido para o trabalho, eu tenho ido no supermercado, eu tenho feito aquilo que é essencial e que eu não posso deixar de fazer. Se eu for contaminado por esse vírus e morrer, eu estou morrendo fazendo o que é essencial. Por que eu não posso fazer o trabalho de Deus? Por que eu não posso impactar as pessoas ao meu redor com a mensagem de esperança? E ele orou dizendo: Senhor, me dê a oportunidade de testemunhar. Hoje ele está estudando com mais de 6 pessoas. E ele disse: pastor, quero que você me ajude a fechar o estudo com pelo menos algumas dessas pessoas para o batismo. Para o batismo. Quando você depende de Cristo inteiramente e permite que Ele controle e dirija a sua vida, mesmo em meio à adversidade, você é transformado não apenas por dentro, mas você se torna um instrumento de transformação do mundo ao seu redor. Você transforma aqueles que estão no seu contexto. Vamos depender de Cristo, irmãos. Vamos buscar mais a dependência dele nesse tempo de prova. Provavelmente uma das fotos mais conhecidas da guerra do Vietnã, e que inclusive vai aparecer na tela aí, inclusive ganhou o prêmio Pulitzer, né? É essa foto aí, essa foto dessa menininha de 9 anos, Pan Thi Kim Phuc, o Phuc, como pronuncia o seu nome, mais conhecida como Kim. Em 8 de junho de 1972, uma bomba de napalm foi lançada sobre a aldeia de Kim, e ela tinha apenas 9 anos de idade na época, e ela correu chorando do seu esconderijo no templo da vila, no Vietnã. Os braços de Phuc estão estendidos de terror e dor, a sua pele, especialmente na nuca, em todas as suas costas, foi completamente queimada, a roupa
foi queimada e o que restou da roupa fundiu-se com a pele do seu corpo em todas as suas costas. E ela sai gritando, dizendo: non guá, muito quente, muito quente. Os médicos disseram que ela nunca sobreviveria. Mas depois de 14 meses no hospital e 17 cirurgias, ela voltou para a sua família. No entanto, apesar da sua recuperação física, Kim raramente estava livre de dor, livre de pesadelos, livre de raiva. Enquanto Kim conta a sua história, ela diz: a raiva dentro de mim era como um ódio gigantesco, como uma montanha, e minha amargura era negra como café velho. Eu odiava a minha vida, eu odiava as pessoas que eram normais, porque eu não era normal. Eu queria morrer muitas vezes. Os médicos ajudaram a curar minhas feridas, mas não conseguiram curar meu coração. Então um dia Kim encontrou uma Bíblia, e enquanto passava algum tempo na biblioteca, isso a confundiu, porque era diferente da sua religião. Mas o seu cunhado tinha um amigo que era cristão, e ela combinou de vê-lo com a sua lista de perguntas. E depois de conversarem um tempo, esse amigo convidou Kim para visitar sua igreja para um culto de Natal. O fim do serviço foi um ponto de virada na vida de Kim. Após 10 anos de dor, mal podia esperar para confiar no Senhor. Disse Kim: Jesus me ajudou a aprender a perdoar meus inimigos e finalmente tive um pouco de paz no meu coração. Coloca outra foto, por favor. De fato, irmãos, 14 anos depois, ela conheceu o homem que foi responsável por iniciar o ataque aéreo na vila em que ela morava no Vietnã. E o seu nome era John Plummer. E ele revelou que concordou em soltar a bomba apenas depois de lhe terem assegurado por 2 vezes que não havia civis naquela área. E em 1996, ele se tornou pastor numa igreja na Virgínia. E ele viu, através de uma reportagem, que Kim estava viva, morando na cidade de Toronto, no Canadá, e que ela iria falar no Vietnam Veterans Memorial, em Washington, D.C., e Plummer convidou os membros da sua tripulação, da tripulação do helicóptero que ele pilotou lá no Vietnã para soltar a bomba, e então foram ouvir a palestra de Kim. E quando Kim se dirigiu à multidão, ela disse que se algum dia conhecesse o piloto do avião, diria a ele que o perdoa e que eles não podem mudar o passado, mas esperava que juntos pudessem trabalhar no futuro. Então Plummer foi apresentado a Kim naquele dia e depois escreveu sobre sua reunião naquele local, com ela naquele local. Ele disse: ela viu a minha dor, minha tristeza. Ela estendeu os braços para mim e me abraçou. Tudo que eu podia dizer era: desculpe, sinto muito, desculpe. Ao mesmo tempo, ela estava dizendo: está tudo bem, está tudo bem. Eu o perdoo. Irmão, hoje Kim é uma autora de livros e viaja milhares de quilômetros para espalhar a sua mensagem de amor e perdão através de Jesus Cristo. E ela diz ao público: agora, quando olho minhas cicatrizes, ou sinto dor, eu fico agradecida, porque o Senhor ter marcado o seu corpo em meu corpo, para me lembrar que Ele está comigo todo o tempo. Eu sinto agradecida pelo Senhor ter marcado o seu corpo em meu corpo, para que eu não me esqueça de que Ele está comigo todo o tempo. Kim lidera uma fundação
com a missão de ajudar a curar feridas sofridas por crianças inocentes e restaurar a esperança e a felicidade em suas vidas. Então, irmãos, eu posso dizer que Kim é uma transformadora de mundo, e isso aconteceu quando ela confiou plenamente a sua vida a Cristo. Deus a mudou de dentro para fora e começou a usá-la para mudar o mundo fora de si. Meus queridos irmãos, a boa notícia é que Jesus quer fazer a mesma coisa com você e comigo, mas Ele espera que apenas não permitamos que nada nos afaste dEle, nem as circunstâncias, nem as pessoas, nem os nossos medos, ou as nossas vergonhas, os nossos obstáculos ou impedimentos. Ele espera que não deixemos que nada nos afaste dele. A sua situação é tão difícil quanto a de Bartimeu, ou pior que a de Bartimeu. O exemplo de Bartimeu, o exemplo de Kim, nos incentiva a continuar avançando e a não nos arrefecermos diante dos obstáculos, diante da oposição. Confie em Cristo com toda a sua vida. Deixe de lado os seus próprios esforços para melhorar a si mesmo. Comece a viver uma vida na dependência de Cristo. Então, contemple as mudanças que Ele vai fazer em você e através de você. A adversidade não precisa nos enfraquecer, nos tornar moles ou duros. Em vez disso, vamos deixar que as adversidades que enfrentamos nos transforme e que nos torne transformadores do mundo ao nosso redor. Deus te abençoe. Que a experiência com Cristo seja viva cada vez mais na sua vida, no seu coração. É o meu desejo sincero. Amém. E todas essas dores e problemas acabarão. Será quando Jesus voltar, naquela manhã radiosa. Espera a manhã radiosa, e no número 149. Espero a manhã radiosa, o bem te favorecer, quando as mágoas e tristezas dessa vida eu esquecer. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero, já fui cansado dos embates do viver. Passado, galardão hei de receber. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Eu espero, já muito ansioso, o celeste lar de amor, qual um viajor saudoso
Jesus na praia de outro mar. Espero encontrar queridos Da mansão celestial, receber do Mestre amado um abraço fraternal. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela história de Bartimeu. Às vezes nos sentimos como ele, Pai, numa situação difícil. Todos nós temos enfrentado provas e vivemos num tempo em que muitas coisas nos impedem de avançar, ou querem nos impedir de avançar. Mas aprendemos com Bartimeu, Senhor, que nada e nem ninguém deve nos impedir de confiar e de clamar a Jesus, e de buscá-lo continuamente, por mais que haja adversidades e empecilhos. Bartimeu nos ensina a perseverarmos na fé, a dependermos de Jesus, a confiarmos que Ele é o Messias, o Salvador, que Ele é o Senhor pessoal da vida de cada um de nós, e nos ajude a nos desvencilharmos de nossos esforços para a autopreservação e nos lançarmos inteiramente nas mãos daquele que conhece tudo, que sabe tudo e que pode tudo, Senhor. Conduza-nos em nosso caminho, em nossa jornada, de maneira a sermos cada dia vencedores, e dessa maneira podermos estar naquele dia, naquela manhã gloriosa, na presença de Jesus, e podermos viver com Ele para sempre. Leva-nos para casa em paz, em nome de Jesus, amém.